Você tem medo de dirigir, você tem carteira, mas não tem coragem. E não sei qual o seu motivo que chegou até o momento para a gente poder falar sobre um tema tão importante que eu tenho certeza que vai impactar muito a sua vida. Eu sou a Aline Teixeira e agora a gente começa o nosso É Bom Pra Quê? Com esse tema que com certeza faz parte do dia a dia de muitas pessoas, que é o medo de dirigir. E é por isso que eu convidei uma pessoa maravilhosa, que é especialista, mestre em psicologia e em saúde, Bel Gomes, que vai falar pra gente um pouquinho sobre como lidar com medo de dirigir. Tudo bem, Bel? Tudo bem. Prazer estar aqui com você, Aline, para falar sobre esse tema. Esse tema que eu já estudo há muitos anos, ainda na graduação, mas depois eu estudei sobre isso no mestrado e também tenho feito um trabalho na internet, né, com esse tema. Então, muito obrigada, né, pelo convite. Espero contribuir aí com você que tem isso em vivo. Eu tenho certeza que vai contribuir muito. E a gente começa perguntando para você o seguinte: é possível controlar o medo do trânsito, o medo de dirigir? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente ter medo de dirigir não é algo ruim. Se você tem medo, que bom que você tem medo. Isso significa que você é uma pessoa normal. E o medo, ele é muito importante, porque se a gente não tiver medo, o medo é essa emoção que protege a nossa vida, né? Se a gente não tem medo, a gente sai cometendo as maiores atrocidades no trânsito e é muito perigoso. Então, o medo é uma emoção que nunca nos abandona, ainda bem. Então, o problema, a grande questão, não é o medo, mas é a quantidade de medo que você sente. Quem tem medo de dirigir, provavelmente, porque esse medo é muito grande. E no nosso trabalho, a nossa função é diminuir o medo, fazer com que você tenha um medo que ao invés de te atrapalhar, ele vai te ajudar. Mas o medo, ele nunca vai deixar de existir e ainda bem. Ele tem a sua parcela, né, de Sim. importância. Aí Uhum. quando a gente fala nesse medo, a gente estava conversando em off nós duas, e a gente pensa assim: esse medo é uma coisa que é comum nas mulheres, até muitas pesquisas falam, as mulheres é que mais têm medo de dirigir. E a gente estava conversando uma coisa com um dado que você me trouxe, você que é uma psicóloga, né, que é especialista nesse assunto, que tem várias pessoas nesse contexto do medo de dirigir, você me trouxe que não é somente as mulheres, tem muitos homens também. Conta pra gente um pouquinho desses homens e por que eles não estão nessa estatística. Assim, quando a gente vai estudar os artigos científicos, as pesquisas, é muito comum esse dado, que a maioria, né, em média, 8% da população no mundo todo que a gente imagina que tem medo de dirigir. E as pesquisas realmente demonstram que a maioria são mulheres. Mas como eu já trabalho com esse tema há muito tempo, porque foi em 2014 que eu concluí o mestrado, conversando, né? Porque eu acabo conversando com instrutores de autoescolas, né? O que eles têm me falado, relatado, é que antigamente, realmente, há 10 anos atrás, não era tão comum homens, né, procurarem essa demanda, mas que hoje tem aparecido bastante. E aí a gente não tem uma pesquisa que fale sobre Sim. isso, né? Mas a gente fica pensando assim, porque para o homem já é mais difícil, né? Buscar ajuda, qualquer ajuda. E eu acho que ainda nesse ambiente tão. Porque dirigir é um ambiente muito masculino, Sim. né? Uhum. Então é muito do homem dirigir. Então, assim, eu acho que é muito complicado, Então a né? gente pode pensar, porque existe até um preconceito, né, que o medo Aham, do trânsito é coisa de mulher. Então a aham, gente pode pensar na ideia que não, que é comum das pessoas, do ser aham, humano. É aham, isso? sim. E aí, vamos partir para uma vertente que fala assim: quais são os principais fatores que desencadam este medo de dirigir? É, os principais fatores, então, as pessoas, elas, no senso comum, as pessoas, elas acham que o medo de dirigir está muito relacionado a traumas, né? Sim. Então, o que que aconteceu? Será que você sofreu um trauma, um acidente? Mas, de novo, as pesquisas mostram que não tem muito a ver, muita relação. Na verdade, as pessoas que apresentam esse quadro, elas têm um quadro de ansiedade. Então, provavelmente são pessoas mais ansiosas, né? Que aí tem toda uma característica da ansiedade, né? O foco muito no que pode dar errado, né? São várias as características da ansiedade. E aí, essa ansiedade pode se manifestar
dessa forma, com um quadro, né, de um medo de dirigir. E aí, tem muita gente que fala assim, eu tenho até algumas amigas que pensam, ah não, eu não dirijo porque eu tenho a presença ou de um pai, ou de um marido, né? Foi por causa dele que eu não consegui. Tem muito disso, do outro ser o culpado? Assim, por exemplo, quando a gente fala, né, de mulheres que têm medo de dirigir, é comum também essa queixa, né? Ai, eu preciso aprender a dirigir porque eu não aguento mais ser humilhado pelo Sim. meu marido. Ai, é difícil porque meu marido não deixa eu pegar o carro, ou quando ele pega o carro, ele briga muito comigo. Então, e isso mostra pra gente a importância de, quando a gente tem esse medo, da importância da gente ter um profissional que vai nos ajudar. Porque às vezes você está ali contando com o seu parceiro, e às vezes ao invés de te ajudar, ele pode te atrapalhar. Porque nem às vezes um instrutor. Mesmo querendo ajudar, né? Com a intenção de ajudar, às Aham. vezes. Porque nem mesmo o instrutor de autoescola, às vezes, ele não entende isso, né? Porque justamente as pessoas acham que às vezes é só uma questão de treino, né? É do carro e tal. Gente, mas não é o carro. É a sua ansiedade, é o seu medo que a gente precisa trabalhar. E aí a gente tem, quando a gente é profissional, né? É igual a mim, né? Sou psicóloga, Sim. um profissional da saúde mental, que realmente vai entender o que é essa ansiedade, como trabalhar essa ansiedade. Agora chegou num ponto importantíssimo, que eu sei que elas estão assim ali, pergunta logo, adianta aí. Quais são as estratégias, enquanto profissional de saúde, psicóloga, que é possível ser adotadas para que a pessoa consiga tirar esse carro da garagem? Quais são Aham. essas estratégias? Ai, são muitas. E aí eu vou começar das não tão óbvias, mas que são muito simples, e aí até das mais óbvias, né? Uhum. Então, assim, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que se você tem medo de dirigir, você tem um quadro de ansiedade. Então, você tem que fazer algumas coisas na sua rotina, no seu dia a dia, que é bom para todas as pessoas do planeta Terra, mas que para você que tem ansiedade vai ser mais importante ainda. Que é muito simples. Uhum. Fazer atividade física, cuidar da sua alimentação, dormir bem. Porque, se você tem um quadro de ansiedade, atividade física é obrigatório, né? Faz parte do seu tratamento. Alimentação, então alguns alimentos que vão aumentar a sua ansiedade, né? Então o açúcar, o café em excesso, Coca-Cola, refrigerante, né? Até o álcool também em excesso, cigarro, que mais? O sono, a gente prestar atenção no sono, né? Porque hoje o sono ele é tão importante que a gente já não sabe mais se é o sono que causa ansiedade ou se a ansiedade se o sono é um sintoma, né, da ansiedade. Mas o sono, a gente dormir bem é muito importante. Então são coisas muito simples e que que não tem nada a ver com dinheiro, com terapia, com gastar Sim. dinheiro, com nada, e que vai te ajudar muito. E aquela ideia que assim, não, eu tenho medo, mas eu vou enfrentar esse medo sozinha, eu vou pegar o carro sozinha, e muitas vezes acontece algum trauma e a pessoa passa mais tempo ainda. Isso já aconteceu com alguma cliente, alguma paciente sua? De chegar até É, você, falando assim, não, eu achei que eu conseguiria sozinha e aconteceu alguma coisa e agora eu já não quero mais. sim, acontece, né? Acontece sim. Então, assim, nesses casos, aí a gente também trabalha, por isso que é importante a gente fazer um acompanhamento, e aí eu vou te ajudar até a complementar a minha resposta, que aí quando a gente vai trabalhar dentro do consultório, a gente ajuda essa mulher por meio, fazendo técnicas de relaxamento, de respiração, que antigamente, quando eu comecei, não era tão comum, mas que hoje na internet você pode procurar milhares, né? Tem muitos sites, muitos canais que tem essas meditações e que você pode Sim. colocar também na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, que vai te ajudar a diminuir essa ansiedade. E aí, a gente ensina também as mulheres a praticar, para você ter essa coragem de tirar o carro da garagem. A gente faz todo um processo mostrando como que ela pode fazer isso passo a passo. Começando com comportamentos simples relacionados a dirigir, como, por exemplo, simplesmente pegar a chave do carro, né? Uhum. E aí você vai associando essas sensações de ansiedade, aí você vai associando isso com técnicas de respiração,
E aos poucos você vai vencendo esse medo, até você chegar a situações mais complexas, né? Por exemplo, dirigir no centro da cidade. Mas você vai fazendo isso de passinho em passinho, né? Aos poucos, Aos né? poucos. É uma forma também, né, de você, se você quiser vencer o seu medo e pegar o carro, não precisa ser assim de uma vez, né? Vai fazendo aos pouquinhos, que é a chance de você evitar essas situações como essa, né? Foi ótimo você ter feito essa colocação, porque às vezes a pessoa fala assim, quer tudo de uma vez. Eu Uhum, quero de uma vez por todas. Por exemplo, eu já quero começar agora, eu já quero resultado agora. E isso acaba que tem uma frustração aham, de você falar assim, não, tem que ser como você falou, às vezes aos poucos, né? aham. Um passo de cada vez, né? É porque assim, a gente, principalmente hoje, né? A gente é muito imediatista, Sim. né? A gente quer tudo para ontem. A gente não tem, a gente perdeu o ser humano moderno, né? Uhum. Nessa velocidade da internet, que é tudo muito rápido, a gente perdeu essa noção de que a vida acontece um processo, né? Então, assim, o próprio crescimento, desenvolvimento, a gente nasce um bebezinho que fica aprendendo um monte de coisas, né? E a gente pode pensar nisso no carro também. E aí, quando a gente entende que pode ser um processo, que não precisa ser de uma hora para outra, e a gente entende isso, e também é muito importante a gente valorizar os pequenos passos também. Porque as pessoas, e principalmente quem tem medo de dirigir, aí vem também dessas características, Sim. assim, de muitas vezes desvalorização de si mesmo, muita Isso. autocrítica, muito perfeccionismo. Então, você às vezes se critica muito e Uhum. não valoriza as suas pequenas vitórias. Então, é muito importante a gente fazer esse passo a passo e a cada vitória que você tiver, você valorizar esses pequenos passos que você está dando. Excelente, bem colocado. Agora, quando alguém, por exemplo, tem muita gente assistindo a gente agora e fala assim, não, eu me identifico com isso. Eu estou passando por isso. E aí eu quero que você fale para nós qual que é o caminho para chegar até você. Eu sei que tem as redes sociais, né? Tem as suas redes sociais. E conta pra gente qual que é o caminho mais fácil para chegar até você. Porque tem gente que pensa assim, eu trabalho também com terapias integrativas e recebo maravilhosas mulheres, né, no centro de terapias, que elas me perguntam, eu estou aqui fazendo tratamento de terapias integrativas para ter coragem e a gente conversa muito sobre sobre o que você está falando, de produção profissional, do seu Uhum, perfil como você. Então, uhum. como que faz para encontrar você, além das redes sociais? Então, eu tenho o meu Instagram, né, Sim. @belbonuspc, onde ele está totalmente voltado para a questão do medo de dirigir. Mas eu sou psicóloga, né? Eu faço atendimentos aqui em Uberlândia, tenho consultório físico e também trabalho online também. Então as pessoas elas podem até mesmo me acessar por lá e para ter esse contato comigo. No caso, seria uma sessão individual, né? Um tratamento individualizado. Mas hoje eu tenho produtos digitais muito acessíveis, né? Que tem ali, né? Então, assim, anos trabalhando com mulheres com essa demanda, então a gente sabe mais ou menos, né? Vamos dizer assim, que a gente já tem um padrão, um perfil, né? Então, ali tem alguns exercícios, né? Que às vezes a pessoa não tem condição de fazer uma sessão individual, ela quer uma coisa mais acessível. Então, hoje eu tenho esse produto digital disponível na internet e também tenho feito grupos, né? Então, na internet, de forma online. Então, assim, para ficar sabendo, aí você tem que entrar lá no Instagram, seguir. Segue ela lá, Que aí né? Vai quando. ter o contato também no nosso episódio, nas nossas Aham, divulgações, vai ter o seu contato. E aí conta para nós, diante dessa sua experiência, sabe, sua vivência, que não é somente do nada que você começou a trabalhar, você tem estudos a respeito disso com essas uhum, mulheres, né? Quando a gente falou mulheres, porque por mais que a gente tenha começado e tenha falado sobre homens, mas quem mais busca ajuda são as mulheres, né? Diante desse contexto que a gente vem falando. Mas assim, tem algum relato, claro que a gente não fala nomes nem nada, mas de alguém que chegou assim para você, não, eu não tenho jeito, eu não consigo tirar o carro da garagem, eu preciso, para a qualidade de vida, ou até mesmo para os filhos, para a família, e que você consegue ver e contar para a gente uma melhora significativa, você fala assim, não, eu vejo que é uma referência para poder compartilhar. Ah, sim, por exemplo, é tão interessante essa questão do medo que eu, por exemplo, recentemente, algum tempo atrás, né, eu tive contato com uma moça, né, do Rio Grande do Sul, inclusive, que
ela não tinha nem carteira, né? Ela já tinha tentado há um tempo atrás, e aí simplesmente não passou e bloqueou, Sim. né? Que ela não conseguia nem pensar em tirar a carteira, né? E aí, com o trabalho que a gente fez, ela entendeu de onde veio, né? Qual foi o gatilho, qual foi essa situação que fez ela bloquear dessa forma, né? Que ela não conseguia nem voltar a tirar a carteira. E aí, a gente fez o processo, isso trouxe ela conseguiu entender, foi buscar, conseguiu fazer a prova. E recentemente até a gente conversou, né? E ela falando que ela estava com a carteira e dirigindo, né? Então, É bom essas experiências, esses relatos, porque a gente vive disso, né? Porque tanta gente pensa assim, não, eu não consigo, será que eu consigo? Então, é possível. Se você tem a vontade, se você tem o desejo, se você busca, como a gente está falando aqui, com profissionais que vão te assessorar, que vão te ajudar, sozinho, realmente, tem gente que consegue sozinho, mas sozinho é mais complicado. Se você pode usufruir de pessoas que podem te ajudar, então antes de você falar assim, não, eu não quero, eu não consigo, não é pra mim, né? Que você tem essas doses de, às vezes, até baixa estima. Quem sabe a oportunidade de você olhar e falar assim, não, é uma chance de dar um outro voto pra mim. Eu posso dirigir, eu tenho coragem, eu vou desenvolver essa coragem, porque como ela mesma falou, são milhares de pessoas, né? Qual foi o dado que você falou? 8%? do mundo, Do assim, uma mundo. Você quer população dizer, gente, mundial. é É muita muita gente. gente. Então, você também vai conseguir enfrentar. Você não é a única pessoa, ou mulher ou homem, né? Mas voltando para a mulher, não é a única mulher a passar por isso. E muitas mulheres, a gente vai trazer depois para você relatos de mulheres que conseguiram também passar por isso, que teve essa experiência e que hoje está aí no trânsito, está aí beneficiando a sua família, está aí trabalhando também, tendo qualidade de vida. Não é isso, É, Bel? e na verdade, assim, porque o medo de dirigir, eu até brinco, eu falo assim, que o medo de dirigir foi só a desculpa, né, que eu escolhi para trabalhar com mulheres, Sim. e porque assim, não é só o medo de dirigir, são muitas questões que estão envolvidas nisso. Então, assim, por exemplo, você tem a questão realmente da autoestima, que fica sempre muito abalada, e normalmente, como é um quadro de ansiedade, provavelmente não é só medo de dirigir, são medo da vida de uma forma geral. E quando você consegue vencer esse aspecto, isso te dá força para você vencer outros medos que provavelmente você deve ter na sua vida. Isso, ótimo você ter colocado, Então, porque tem muitas vezes as pessoas em algum momento da vida nunca teve medo. Já aconteceu de ter uma paciente, algum cliente, já, de não ter tido medo, assim, de repente, Bel, eu desenvolvi um medo de dirigir, de ter um já, pânico. aham, Isso nunca tinha acontecido. Já teve já, pacientes assim, pessoas já. E assim? sabe como acontece muito com mães que acabaram de ter seus filhos. Ai, as mães, elas ficam muito medrosas, né? Ah, elas têm muito medo. Aí, por exemplo, aí você sai do seu, né? Você tem um filhinho pequenininho, você tem que levar o seu filhinho, né? E aí é uma responsabilidade a mais. E daí, às Sim, vezes a pessoa, ela acaba desenvolvendo, assim. é isso. É, Porque em algum momento da vida, mesmo que a pessoa nunca tenha tido medo, pode desenvolver, né? pode sim. Ninguém está livre É, disso, mas também tem aham, recursos para você, se você estiver nessa situação, você conseguir sair dessa também, né? Dessa situação de algo que te paralisa, né? Que impede de alcançar os seus objetivos, que te impede de alcançar os seus sonhos. E o nosso podcast é bom para quê? Tá aqui para isso. Inclusive, a gente está estreando com a Bel. Eu agradeço muito esse formato nosso aqui itinerante, ao céu aberto, né? Onde as pessoas querem estar mais próximas. A Aline, a gente podia estar mais próxima da gente, então esse é o nosso formato para estar mais próximo. Com certeza, a gente vai conversar com a Bel em outros momentos, tá, aham. Bel? A Tá gente vai bom. ter uma outra, às vezes até um outro tema, já que você trabalha não Uhum. somente com isso, né? Não, Você é uma psicóloga, uma mestre em psicologia aham, em saúde, trabalha em outras frentes. Esse é o nosso assunto de hoje, mas com certeza ela também vai trazer outros assuntos para nós, aham. né? Ai, muito obrigada. Irradiando a gente aqui, o nosso podcast, trazendo tanta alegria. Agradeço É, muito, tá? Seu empenho de estar aqui para ajudar tantas mulheres que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muita gente. muito obrigada. Eu agradeço muito o convite, né? Porque eles também sabem que eu estou estranhando esse formato. Sim, Eu desejo boa sorte. Achei muito legal a proposta, muito bonito, né? E conta comigo para trazer outros conteúdos aqui, estou à então, disposição. obrigada. Te agradeço muito, agradeço Tá bom? também ao Igor, né, na nossa equipe técnica, Michael, o Henrique, que está aqui acompanhando
Abel e todo mundo que está assistindo. Gente, eu agradeço muito você estar aí assistindo a gente no nosso podcast É Bom Pra Quê? Levando saúde, levando qualidade de vida, levando motivação e saúde para você, aonde você estiver. Se você estiver em Minas Gerais, se você estiver em São Paulo, se você estiver na Bahia. O importante é que você está aqui com a gente. Compartilhe esses episódios que você encontrar sobre os nosso tema de hoje, que é o medo de dirigir, para alguém que você conhece, que você fala, fulana, vamos lá, levanta, sai dessa, vou te passar um episódio para você escutar e saber que você tem chance também de conseguir alcançar os seus sonhos. Porque a gente está falando de sonhos, né? Sim. Porque o medo, a gente tem sua dosagem, tudo, né? Que pode ser, como você está falando, que é algo que a gente precisa muitas vezes, né? Mas é algo que, se você deixa o medo te paralisar, seja com qualquer coisa, a maioria das vezes vai te afastar dos seus sonhos, dos seus objetivos, e é isso que a gente não quer. Bom, um grande beijo para você que está acompanhando a gente. Bel, beijo para você. Muito obrigada pela sua presença e até o nosso próximo encontro. Até a próxima. Obrigada. Beijo para você. Continua seguindo e assistindo os nossos episódios. Segue a gente no Spotify, em todos os nossos canais do YouTube. Vou deixar o contato da Bel para você aproveitar e seguir ela também. Beijo para você e até a próxima.